Vamos agora para a nossa aula de ciências. Peguem o livro de vocês, Ciências, página 49. A página 49, nós iremos iniciar um assunto novo, que são animais invertebrados. Lembram aí dos animais vertebrados? Os animais vertebrados, eles têm crânio e têm a coluna vertebral. Os animais invertebrados, eles não têm crânio e não têm coluna vertebral. Então, vamos lá? Os animais invertebrados são os que não possuem crânio e nem coluna vertebral. Assim como os vertebrados, dividem-se em vários grupos e podem viver tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. Fazem parte desse grupo os vermes, os animais de corpo mole e protegidos por conchas, os insetos e crustáceos, os acnídeos, os animais marinhos de corpos espinhosos. Existem milhares de tipos de invertebrados, de diferentes formas e tamanhos. Então, os animais invertebrados, como também os vertebrados têm seus grupos aí. Lembra dos grupos dos animais, dos mamíferos, dos répteis? É bem parecido também com os invertebrados. Os invertebrados também têm grupos, né? Esses animais invertebrados que não têm crânio nem têm coluna vertebral, eles têm geralmente o corpo mole, mas também tem aqueles que vivem na água, tem aqueles que vivem na terra, tem aqueles que têm conchas, né? Tipo, alguns insetos, né? Eles têm aquela concha para se protegerem, tá certo, crianças? E existem milhares de tipos de invertebrados, ou seja, milhares desses animais invertebrados que não têm crânio e nem têm a coluna vertebral, existem milhares de tipos deles, que tem os grupos desses animais aí, né? Que eles são diferentes de formas e tamanhos. Nós temos a barata, a minhoca, o mosquito, a estrela do mar e também o caracol. A cobertura do corpo dos animais invertebrados é muito variada. Existem aqueles que têm o corpo coberto de uma casca, como a lagosta, o camarão e a barata. Há os que têm o corpo nu, como a minhoca, e aqueles que têm conchas, como outras, os mariscos e o caracol. Então, crianças, vocês entenderam aí, né, que os animais invertebrados, ele é muito variado. Existem várias espécies deles aí, né? Existem aqueles que têm o corpo coberto por casca, como, por exemplo, a lagosta, o camarão e a barata. E há aqueles que têm o corpo nu, ou seja, que não tem nenhuma casca, que não tem nenhuma carapaça. Exemplo, a minhoca. A minhoca é um dos exemplos aí deles, que tem o corpo nu, né? Também há aqueles que têm conchas, né? Como as ostras, os mariscos e o caracol. Então, vamos conhecer aí esses animais invertebrados. Animais invertebrados é o que mesmo? Vou chamar duas alunas novamente para participar da aula. Elas vão me falarem aí um exemplo de animal invertebrado e vão falar por que ele é um invertebrado, tá certo? Eu vou começar agora por Vitória Rafaela. Vitória Rafaela vai me dizer aí o nome de um animal invertebrado e vai falar por que ele é um animal invertebrado. Vamos lá, Vitória? Vê. Vitória e Rafaela, me dá um exemplo aí de um animal invertebrado. Me dá um nome de um animal invertebrado. Estrela do mar. Estrela do mar. Por que a estrela do mar, Vitória, é um animal invertebrado? Porque ela não tem crânio nem coluna vertebral. Então quer dizer que a estrela do mar, ela não tem crânio. Lembram, criança, do crânio? E também não tem a coluna vertebral. A coluna. Então, ela deu um exemplo correto. O animal invertebrado, estrela do mar, que não tem crânio nem tem coluna vertebral. Agora, quem vai me dar um outro exemplo de outro animal invertebrado é Maria Yasmin, minha sobrinha. Vamos lá, Yasmin? Yasmin, me dê um exemplo de um animal invertebrado. Minhoca. A minhoca, muito bem, Yasmin. Por que a minhoca é um animal invertebrado? Porque ela não tem coluna nem cabeça. Não, nem tem crânio, né, Yasmin? É. Verdade, agora vem cá para te explicar aos seus colegas.
A Yasmin disse que ela é invertebrada, a minhoca. Lembra que ela é nua? A minhoca, ela não tem nem casca. Muito bem. A minhoca, ela é invertebrada, como a Yasmin disse, porque ela não tem a coluna vertebral. A coluna, olha a explicação aqui a Yasmin. Aquela coluna vertebral, igual nós temos e alguns animais têm. E também não tem crânio. E por isso que ela é um animal invertebrado. Muito bem, Yasmin. Então, a minhoca é um desses exemplos aí, né? Ela é nua. Achei engraçado a Yasmin falar. Ela é nua, né? Ela é nua por quê? Porque ela não tem nenhuma casca ali para protegê-la, nenhuma carapaça, correto? Então, meus amores, viram alguns exemplos aí de animais invertebrados muito fácil de identificar. Um animal invertebrado é o quê? É aquele que não tem crânio e nem tem a coluna vertebral. Fácil. Só que eles vivem aí em diferentes ambientes, eles têm várias espécies, várias formas deles aí, tá certo? Vamos para a página 50. Invertebrados que vivem na terra. Olha o grupo deles. Quais os invertebrados que vivem na terra? Por exemplo, a borboleta, ela é um invertebrado que vive na terra. A aranha, o caracol, a tatuzinho de quintal. Quem já viu aquele tatuzinho de quintal? É o que mais tem nos quintais. É só você procurar que ele está lá, aqueles pequenininhos, uns tatuzinhos de quintais. Então, eles são exemplo de invertebrados que vivem na terra, tá certo? Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como as minhocas ou embaixo de pedras, como o tatuzinho de quintal. Então, aí nós temos alguns exemplos de invertebrados, né? Que eles podem viver em diferentes ambientes aí. Temos exemplo aí que vivem embaixo da terra, a minhoca, debaixo das pedras, o tatuzinho, né? E também, para encontrar alimento no ambiente terrestre, os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Alguns rastejam, como as lesmas, outros têm pernas e andam como as formigas e aranhas. Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, gafanhotos e mosquitos. Estes pertencem ao grupo dos insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asas capazes de voar. Então, vocês viram aí esses exemplos de invertebrados que vivem em ambientes terrestres, né? Que são esses animaizinhos aí, né? E também que é conhecido como o grupo dos insetos. Como nós conhecemos aqui alguns que voam, que é a borboleta, o gafanhoto, correto, crianças? Então, aí são exemplos de invertebrados que vivem na vida terrestre e que também pertencem ao grupo dos insetos. Temos também invertebrados que vivem na água. Quais são esses invertebrados que vivem na água? Invertebrado é o que mesmo? Relembrando, não tem coluna vertebral. Não tem coluna vertebral e também não tem crânio. Estou confundindo tudo, crianças. Não tem crânio e não tem a coluna vertebral. Então, vamos lá. Invertebrados que vivem na água. Muitos invertebrados vivem em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Os que vivem em ambiente de água doce são encontrados em rios, lagos e represas. São milhares as espécies de invertebrados que vivem nos mares e elas podem viver nadando, flutuando no fundo dos oceanos ou fixos a um substrato, como os que vivem presos em rochas. Nós temos aí o exemplo da estrela do mar, desse exemplo de invertebrado que vive na água presa ali nas rochas, né? Temos também a estrela do mar, vive no fundo dos oceanos e se locomove arrastando o seu corpo. A estrela do mar, ela se locomove arrastando o seu corpo e vive ali no fundo do mar. Temos também a esponja do mar. As esponjas não se locomovem, elas vivem agarradas nas rochas. Então, as esponjas do mar, ela é agarrada ali na rocha, tá certo? Ela é fixa ali na rocha, tá certo, crianças? Elas vivem em rochas e no fundo do mar. E a lula? As lulas podem nadar nas profundezas ou próximo à superfície, à procura de animais que lhes servem de alimento. Então, aqui nós temos exemplos de invertebrados que vivem aí na água, tá certo, crianças? Como a estrela do mar, a esponja do mar e a lula, tá certo? Temos também, agora, você sabia que muitos dos
invertebrados que vivem na água são usados na alimentação em todo mundo? Vocês sabiam, né? Que esses invertebrados que vivem aí no fundo do mar, eles servem de alimento para muitas pessoas. E dizem que é uma comida maravilhosa. Quem já comeu esses tipos aí, né? Por exemplo, caranguejo, camarão. Camarão eu já comi, que dependendo do prato, é uma delícia. O caranguejo eu nunca comi, não. Nós temos aí, a maioria desses animais são classificados como crustáceos. E os mais conhecidos são os caranguejos, camarões, siris e lagostas. São invertebrados dotados de uma carapaça protetora rígida. Então, esses animais aí, tipo o camarão, o caranguejo, né? Eles são pratos deliciosos e caríssimos aí, né? Que fazem parte dos invertebrados que vivem no mar, né? E fazem parte da culinária aí. Nós temos alguns invertebrados que podem causar sérios prejuízos aos seres humanos, como por exemplo, a Aedes aegypti, que é aquele mosquito que transmite aí a dengue, né? É um perigo esse tipo de invertebrado aí, tá, crianças? Nós temos também, por exemplo, né, o mosquito transmissor de doenças como a dengue, a zika e a febre chikungunya. Esses mosquitos aí, que são exemplos de invertebrados, eles são um perigo para a nossa saúde, né? Ó, aí a dengue, a chikungunya, né? Que é um perigo. A zika também, que é um perigo para a nossa saúde, né? Que temos que ter muito cuidado em águas paradas, ter muito cuidado. Então, meus amores, vamos para a melhor parte, atividades. Vamos lá? Primeira questão, complete as frases. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem o quê? Os animais invertebrados não possuem crânio e também coluna. Ele não possui nem coluna vertebral, correto? Já disse a primeira resposta aí. Letra B. Os animais invertebrados vivem num ambiente o quê? E o que foi que eu falei? Eles tanto vivem no ambiente terrestre como no ambiente aquático. Segunda questão, observe a imagem do jardim abaixo e escreva o nome dos animais invertebrados que podem ser vistos. Veja aí quais são os animais aí invertebrados que tem nessa imagem. Escreva o nome deles aí, que são vários, viu? Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 animais aí invertebrados que vocês vão encontrar nesta imagem aqui. E vão escrever aqui abaixo, tá, meus amores? Então, meus amores, esta é a atividade de ciências que vocês irão realizar hoje. Boa sorte! Qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia, que eu estou à disposição na hora que vocês quiserem. Mas façam as atividades, nada de acumular atividades. Lembrem-se, nós estamos num período de aula. Nós não estamos aí de férias, não. Tem aluno que acha que está de férias. Tá viajando para casa do vovô, da vovó, para casa do titio, da titia, não está levando material para fazer as atividades, depois está aí com um monte de atividade acumulada. E cadê a aprendizagem? Eu quero que cada um de vocês passem para o 4º ano, mas que passem para o 4º ano sabendo, né, que tenham aprendido e não passar aí sem saber de nada para depois não estarem sofrendo. Então, eu sei que é difícil esse momento que estamos passando. Nesse momento de pandemia, essa distância de estarmos aí nos conectando. Mas basta querermos, que a gente chega lá, a gente consegue aprender. Quando o aluno quer, não existe obstáculo. Basta a gente querer. Tudo na nossa vida, basta você ter o propósito de querer, ter confiança, né, esperança e correr atrás. Que quando a gente quer, a gente consegue. Mas aquele aluno que fica lá só jogando no celular, computador, dormindo, assistindo e deixando a aula aí de lado. Deixando os estudos que é mais importante do lado. Não é que vocês não tenham que mexer, jogar, ter o momento de lazer de vocês, não. Claro que vocês têm que ter, é merecido. Mas primeiro vamos ter cumprir com nossas atividades, cumprir com os nossos compromissos. Depois vocês vão terão a aula vaga aí de vocês, né? O horário de lazer, o horário de vocês brincarem. Mas vamos primeiro ter nossas responsabilidades, vamos estudar para sermos aí futuros advogados, futuras médicas, futuros professores excelentes aí, né? Então, meus amores, tchau, tchau. Até daqui a pouco na online, quem vai estar comigo. Quem não vai estar, até amanhã, se Deus quiser. Façam a agenda.
8h30, 8h20, mais ou menos esse horário, eu já estou enviando a agenda, estou enviando a videoaula no grupo. Lembrem-se, primeiro assistam a videoaula. As questões que não conseguirem responderem, a gente responde na online. Mas nada de ir para aula online antes de assistir a videoaula não, tá certo? Assistam a videoaula, é muito importante. Então, tchau, tchau. Beijos, fiquem com Deus. Estou com muitas saudades de vocês. Tchau, tchau.